No tão falado vídeo da reunião ministerial que aconteceu no dia 22 de abril e foi divulgada agora no dia 22 de maio, chama muita atenção a fala do ministro Ricardo Salles, responsável pela pasta do meio ambiente. Sem imaginar que o vídeo daquela reunião seria divulgado posteriormente, Salles diz que o governo tem que aproveitar um momento de pandemia, no qual a imprensa fala apenas sobre a Covid-19 e dá uma folga aos políticos, segundo palavras dele. O governo deveria aproveitar esse momento para ir passando a boiada, ou seja, um monte de PL, um monte de normas infralegais, segundo ele quis dizer. Mas primeiro, o que é infralegal? O que é esse termo que ele usou? E segundo, o que ele quis dizer com passar a boiada? O que tem nessa boiada? Que tipo de projeto é esse? A oportunidade que nós temos, que a imprensa não tá nos dando um pouco de alívio nos outros temas, é passar as reformas infralegais. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas, de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos, em todos os aspectos. Não precisamos de Congresso, porque coisa que precisa de Congresso também, nesse fuzuê que está aí, não vamos conseguir aprovar. Agora tem um monte de coisa que é só parecer, caneta. Parecer, caneta. Sem parecer também não tem caneta, porque dar canetada sem parecer é cana. Isso aí vale muito a pena. Infralegal, segundo o dicionário Aurélio, é o seguinte: é um termo que vem do jurídico. Diz-se de atos ou recomendações que não estão de acordo com os dispositivos legais. Ou seja, é algo ilegal ou que beira a ilegalidade, não está em conforme com as leis. Então o ministro do Meio Ambiente, que por sinal é um condenado por ações contra o meio ambiente no passado, mesmo assim Bolsonaro colocou ele como ministro do Meio Ambiente, como ele já vinha prometendo desde a campanha de 2018 que colocaria um pecuarista para comandar a pasta do meio ambiente, para esse cara o governo tem que aproveitar o momento, a morte de milhares e milhares de brasileiros, a pandemia de Covid-19, né? A imprensa está focada nisso, ele acha que deve aproveitar então para passar leis e normas e modificar regras de forma que favoreça aí o agronegócio. Esse termo passar a boiada que Salles se referiu, ele quer dizer passar um monte de coisa de uma vez, e nesse meio aí tá a demissão de fiscais e de outros funcionários da pasta que não queiram colaborar com essa agenda agropecuária do Ministério do Meio Ambiente. Está também a anistia a desmatadores, ou seja, pessoas que já foram multadas no passado por desmatar a Amazônia, por exemplo, poderiam ser simplesmente perdoadas. E também atrapalhar o IBAMA, tirando fiscais, tirando recursos. O jornalista André Trigueiro, que é uma das referências em jornalismo de meio ambiente aqui no Brasil, disse que em 30 anos cobrindo notícias relacionadas ao meio ambiente, ele nunca viu nada parecido. Eu venho acompanhando há 30 anos os assuntos de meio ambiente e devo dizer que nunca vi ou ouvi nada parecido. O trecho da reunião ministerial, em que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, aparece dizendo que é hora de passar a boiada para mudar as regras, porque a atenção da mídia está voltada para a Covid-19, é gravíssimo. Revela não apenas interesses sombrios, falta de transparência e de ética, mas uma incompatibilidade moral para ocupar um cargo da maior importância, que é o de ministro do Meio Ambiente, de um país que é uma potência mega biodiversa. Mudar as regras para favorecer quem? O que a opinião pública não deve saber? Por que agora que a imprensa está distraída, é hora de alterar essas regras? Quais regras? Esse episódio remete, ou faz lembrar, a condenação em primeira instância de Ricardo Salles pela Justiça de São Paulo por improbidade administrativa, quando era secretário de Estado de Meio Ambiente. Ricardo Salles não tem condições morais para ocupar esse cargo. No Jornal da Cultura da noite de sexta-feira, 22 de maio, quando foi divulgado esse vídeo, o advogado Ayrton Soares, que estava ali como comentarista da bancada do jornal, foi ainda mais enfático. Ele disse que conhece Ricardo Salles desde criança, que estudou. A ambientalista sueca Greta Thunberg, que inclusive é vegana, também se pronunciou sobre o caso e falou o seguinte: imagine as coisas que foram ditas longe das câmeras, e publicou também uma foto do Ricardo Salles.
As maiores ONGs ambientalistas que atuam no Brasil, Greenpeace, WWF, SOS Mata Atlântica, entre outras, publicaram um anúncio de página inteira nos principais jornais com a foto de Ricardo Salles dizendo o seguinte, abre aspas, hora de passar a boiada, fecha aspas. Para o ministro do Meio Ambiente, mais de 20 mil mortos são uma oportunidade, hashtag Fora Salles. E vocês se lembram que eu comentei aqui no canal há alguns dias sobre a MP 910, que era conhecida como a MP da grilagem? Pois é, ela saiu e entrou um PL, um projeto de lei 2633, que é o mesmo teor da MP 910, só que agora vem como PL que vai ser votado no Congresso Nacional. Primeiro na Câmara dos Deputados, se passar, e infelizmente provavelmente vai passar, vai ser votado no Senado para daí vai para a sanção do presidente Bolsonaro, com certeza ele vai sancionar porque é de interesse dele, ele quis colocar em forma de MP inclusive, então se chegar para ele vai assinar com certeza. Então o próprio Greenpeace, que eu citei há pouco aqui, está participando também de um movimento que é hashtag PL2633 não. O que antes era conhecido como MP da grilagem, agora é conhecido como PL da grilagem. Só mudou as duas letrinhas do começo aí, mas é o mesmo teor. Eles estão tentando anistiar desmatadores, regularizar o crime na Amazônia. Vários pedidos de impeachment do ministro Ricardo Salles já foram protocolados. Infelizmente, com a saída dele, Bolsonaro com certeza vai colocar outro pecuarista no lugar. O problema ali é o governo inteiro. Curta o vídeo, inscreva-se no canal, até breve, tchau!